Olá, pessoas, boa noite. Hoje eu resolvi, como vocês estão vendo aí, estudar o nariz, né? E para estudar nariz, eu entendi que para eu ter muito mais facilidade em desenhar o nariz, eu preciso entender a anatomia do nariz, né? Então eu fui entender essas cartilagens aí, né? Então o nariz é feito de muitos pedaços, né? Então, se a gente olhar, tem um pedaço. Aqui é o osso, né? Aqui é o osso, aqui é o osso, aqui é a parte que vai aqui para a glabela, certo? E ele tem várias cartilagens, então ele funciona dessa forma aqui. Aqui tem uma parte, duas partes, três partes. Aqui tem uma parte, duas partes, três partes, né? Então, pensando nisso, eu criei algumas estruturas, né, para ver o que é que vai funcionar melhor, para ficar mais fluido o desenho de nariz e a assertividade maior. Então, eu fiz algumas estruturas. A primeira estrutura que eu fiz foi essa aqui, que inicialmente eu vou trabalhar para ver o que fica melhor para mim, né, essa estrutura. E logo aqui, eu fiz a estrutura como se o nariz tivesse um pouco mais de lado, né? Então, eu quero aplicar primeiro esses estudos da construção de nariz, tá? Depois disso, eu vou aplicar também essa outra aqui, tá? Aqui a glabela, aqui a parte da sombra, né? Que vem essa parte daqui, ó, do nariz, aqui o pau e essa parte aqui embaixo desse jeito aqui, tá? Então, eu fiz algumas estruturas para estudar. E por fim, né? Uma estrutura mais simplificada aqui, em que ocorre dessa forma, né? Que eu vou primeiro aplicar a primeira, tá? E depois aplicar essa, porque o futuro é o seguinte, o objetivo, na verdade, o objetivo é o seguinte, que dessa aqui, tá? Certo? Então, aqui, essa parte de cima aqui, isso aqui, ó, isso aqui, né? Aqui, o círculo aqui, essa parte aqui mais côncava, né? E as narinas aqui brotando aí nessa. Então, eu vou fazer alguns estudos primeiro, aplicando a primeira, né? A primeira estrutura, que essa é aqui, tentando adaptá-la. Vou tirar isso daqui e vou começar a trabalhar com alguns narizes aqui, tentando estudar em cima de algumas fotos, tá? Como é que essa estrutura funcionaria, certo? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá, estou muito gripada e agora eu vou aplicar aqui as estruturas, né? Então, eu vou tentando trabalhar com retas, ó, e encontrando as formas pré-estabelecidas, onde eu vejo ali, onde está cada plano, né? Então, eu já vou para tentar replicar. É importante, o que você pode errar no processo é errar o ângulo. Por isso que eu também estou estudando o ângulo, porque eu errava muito o ângulo na repetição, olhando a imagem. Então, por isso que eu estou estudando o ângulo. Então, a estrutura meio que está me ajudando, de fato, vai funcionando, né? Eu queria fazer mais estudos aqui, mas eu estou muito gripada. E só deu para fazer esse estudo aí de alguns narizes, mas eu vou voltar ainda com o assunto narizes aí, porque eu só vou parar aí de estudar quando realmente o nariz não ficar me dando muito trabalho. Eu quero conseguir fazer um retrato ali num processo muito mais fluido, sem riscar tanto, tá? Então o objetivo é esse, por isso que eu estou estudando cada elemento. E nessa vez aí eu me dediquei ao nariz, né? E montei minhas próprias estruturas com base em estudos que já tem para aprender a fazer. Então eu vou colocando alguns narizes aí, conforme eu vou estudando, melhor vai ficando, né? Então, até para ajuste das estruturas, né? E o importante é o seguinte, prestar atenção nos ângulos para você replicar exatamente no ângulo correto, que aí você não vai ter dificuldade para encaixar o nariz depois se a sua estrutura está bem organizada, entende? Então é importante
que aí nessa parte, tá vendo? E aí eu vou entendendo melhor como é que eu posiciono as coisas dentro da estrutura. Então, de fato, o objetivo é que fique bem fluido, né? Que a estrutura funcione, e eu só vou passar para outra estrutura depois que eu dominar essa estrutura, né? Que eu fiz com base no que já estuda sobre o nariz, porque existem várias formas de desenhar o nariz, né? E eu desenho muito aquele das 3 bolinhas, e eu quis ampliar um pouco o conhecimento para ficar de forma mais fluida dessa forma. Então, por isso que eu trabalhei dentro dessas estruturas. Eu ainda vou voltar com o estudo mais de narizes, porque agora eu estou precisando deitar, estou bem gripadinha, tá? Mas eu espero que vocês consigam entender e ter a base da estrutura para você identificar ela no nariz, né? Então ali a parte de cima da glabela, sempre seguir com a reta, né? Tentar não arredondar nada, né? Trabalhar aí só com retas, com ângulos de fato, e depois você encaixar o seu nariz e você entender os planos que tem, né? O plano de baixo, o plano do meio, os planos laterais. Então fica mais fácil. Então, sempre prestar atenção, primeiro, no estudo do nariz, como eu fiz aí por cima, para tentar replicar de forma mais fluida, né? Para chegar um momento que eu não precise riscar em cima do nariz, eu já vou olhar e vou identificar essa estrutura e ela tem que funcionar, né? Então, você vê que já vai ficando mais fluido. No terceiro estudo aqui, ó, já está mais fluido e já está mais fácil de eu encaixar o nariz, porque minha visão já está sendo treinada para isso, né? Então, já estou vendo as dificuldades e adaptando melhor as estruturas que eu fiz dentro do processo para encontrar mais fácil aí o nariz, entendendo aquela parte das cartilagens e entendendo que essa parte do plano de baixo, ele envolve só as cavidades da narina e não a asa do nariz, né? A asa do nariz geralmente fica para cima da estrutura. Então, isso fica bem fluido. Então, eu vou fazer aqui mais um, né? Para dominar. Vamos trabalhar com retas, só com ângulos e não com curvas. Então eu fico tendenciosa a usar curva, mas não, o processo aqui é ângulos, né? Então vamos, quase que desce reto a primeira linha da glabela, só tem uma quebra mínima ali e fica bem mais fácil realmente encontrar a estrutura dentro de um processo estabelecido, né? Então eu vou voltar com outros narizes, vou pegar aqui outros modelos de narizes para ainda continuar esse estudo na semana, tá? Até eu ficar fera aqui nessa parada do nariz, para desenhar mais fácil retratos dessa forma, né? Sem simplificar os traços, mas encontrando de fato o nariz que eu estou vendo na referência, né? E aí nesse quarto nariz eu já começo a ficar um pouco mais fluida, né, dentro do processo, né, de ficar mais feliz com o resultado, porque assim, quando a gente tem alguns métodos de desenho já, e a gente vai aplicar uma coisa nova, a gente fica tendencioso a usar o outro método que você já consegue encontrar, né, que eu uso geralmente, como eu falei, o das 3 bolinhas ou da bolinha no centro. E aí eu quis trabalhar nessa estrutura porque eu quero entender outras estruturas, outras formas de fazer as coisas, né? E através de ângulos funciona muito. A assertividade é muito maior quando você consegue encontrar os ângulos e entendendo, né, onde tem os planos. Então esse aí eu acredito que seja o último nariz que eu vou fazer, tá? Então, ó, não importa a etnia, não importa a largura, a estrutura precisa funcionar, né? Aí ó, eu fiz até um M, mas não era para fazer um M, era para fazer de forma reta, como a proposta é essa, porque aqui já é uma outra forma que a gente faz o M aí, mas não era para fazer desse jeito. Mas eu vou continuar porque eu acabei fazendo e eu só percebi agora que eu estou botando o áudio em cima da imagem capturada que eu nessa aí não fiz a reta. Era para ser feito reta. A gente vai trabalhar com reta. Mesmo ainda sendo ângulos, eu preciso focar no método, em fazer a reta, tá? Para encontrar esse nariz aí, entender esses planos,
né? É importante que você entenda que tem o plano lateral, tá? O plano central, o plano das narinas, entendeu? Então, naquele estudo lá das cartilagens que eu fiz, a gente entende a composição e sabe como o nariz acontece em cima daquela cartilagem, né? Tudo é tridimensional, nada é chapado. Então é importante que a gente desenvolva nesse sentido. Então eu espero aí entendendo, mostrando, que eu quero que vocês vejam que tem esses planos aqui o nariz, né? Parte de baixo, lateral e do meio. E é isso. Até a próxima. Eu espero que vocês consigam de alguma forma ter entendido alguma coisa. E até a próxima.